E aí, para quem está começando na gestão pública, uma coisa é fato, né? Contratos vão fazer parte da sua rotina. Só que, olha, tem um detalhe: eles não funcionam nem um pouco como no setor privado. E entender as regras desse jogo, que são bem diferentes, não é só para cumprir tabela, não. É a chave para uma gestão que realmente funciona. Bora desvendar isso aí? Então vamos pensar numa situação real. Precisa contratar um serviço, sei lá, comprar um equipamento para órgão público. As regras são completamente outras. Mas por quê? Se você veio da iniciativa privada, isso é a primeira coisa que bate, né? A lógica é outra. Comprar um computador ou contratar uma obra para o governo não tem nada a ver com fazer isso numa empresa. E o porquê disso? Ah, o porquê muda tudo. E a resposta está toda aqui nesse conceito: o interesse público. É o que muda o jogo completamente. Pensa bem, um contrato privado normal visa o quê? O interesse das partes, o lucro. Já no contrato administrativo, cada vírgula, cada cláusula é moldada por esse objetivo maior, o bem da coletividade. Tudo ali existe para servir e proteger a população. Então, rapidinho, o nosso roteiro de hoje vai ser este. A gente vai entender o contrato do gestor, definir o que é o contrato administrativo, comparar o público com o privado, ver os poderes especiais da administração e fechar com as regras que todo gestor precisa ter na ponta da língua. Então, vamos começar. Um contrato na mão do gestor público, ele é muito mais do que só um negócio. Pensa numa concessão, numa parceria público-privada. Aquilo ali não é só um acordo comercial, é uma ferramenta de governo, sabe? É um instrumento que faz a política pública sair do papel e virar um serviço de verdade para a população. Ok, mas o que na prática faz um contrato ser chamado de administrativo? O que o torna tão especial? Não é só porque o governo está de um lado, não. A diferença de verdade está lá na essência dele, no tipo de lei que rege tudo. E essa citação do Celso Antônio Bandeira de Mello, que é uma referência gigante na área, mata a charada. Ele fala que o vínculo e as condições se sujeitam a cambiáveis imposições de interesse público. A palavra mágica aqui é essa, cambiáveis, ou seja, o contrato não é uma pedra, ele não é estático, ele precisa se moldar, se adaptar ao que o interesse público precisar no momento. Então, para simplificar, a gente pode pensar em 4 elementos essenciais. Primeiro, a administração pública tem que ser uma das partes. Segundo, ela não entra no jogo de igual para igual, ela age com autoridade. Terceiro, a lei que manda o direito público. E o quarto, que é o mais importante de todos, o objetivo final é sempre, sempre o interesse da sociedade. Agora, para a gente entender isso de vez, o melhor jeito é colocar um do lado do outro, o contrato público e o contrato privado, aquele que todo mundo está mais acostumado. As diferenças, olha, são da água para o vinho. E olha que legal essa comparação. Do lado esquerdo, o contrato privado. As partes são iguais, a relação é horizontal, lado a lado. E o que foi combinado está combinado. É o famoso pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Agora, do lado direito, no contrato administrativo, a relação é vertical, é de cima para baixo. A administração está numa posição de superioridade justamente para poder proteger o interesse público. E por isso, o contrato não só pode, como às vezes precisa ser alterado. E essa tabela aqui detalha ainda mais a coisa toda. A lei que se aplica no privado é o Código Civil, no público é o direito administrativo. A relação no privado é de igualdade, no público é de superioridade da administração. As cláusulas no privado são estáveis, o combinado não sai caro. No público, elas são mutáveis. E o objetivo, um é o interesse privado, o outro é o interesse público. Entender essa separação, de verdade, é o primeiro passo para não cometer erros sérios na gestão. Tá, mas e daí? Qual a consequência prática dessa diferença toda? É que a administração pública ganha poderes especiais dentro do contrato. E esses poderes têm um nome, que a gente chama no direito de cláusulas exorbitantes. Eu sei, o nome exorbitante só meio autoritário, né? Mas a ideia não é de um poder sem limites, arbitrário. Pensa nelas como ferramentas, sabe? Ferramentas que o Estado precisa ter para garantir que o objetivo final, que é o serviço para a população, seja cumprido, mesmo que o mundo mude no meio do caminho. Vamos ao primeiro poder: alterar o contrato sozinha, unilateralmente. Imagina uma prefeitura que contratou a construção de uma creche. Aí, no meio da obra, a comunidade pede e a gestão percebe que seria fundamental ter um parquinho ali. Mesmo que não estivesse no projeto original, a administração pode sim alterar o contrato para incluir essa demanda. Mas, e aqui tem um mais gigante, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato tem que ser mantido. A empresa não pode sair no prejuízo por causa disso.
O segundo poder é a aplicação SONS. Se a empresa contratada para fazer limpeza urbana, por exemplo, começa a falhar na coleta, a administração não precisa entrar na justiça para resolver. Ela pode aplicar uma multa, prevista no contrato direto. É um jeito muito mais ágil de garantir que um serviço essencial para todo mundo seja feito do jeito certo. E vamos para o terceiro poder fundamental, rescindir o contrato. A administração pode encerrar um contrato antes do prazo se o interesse público mudar. Pensa, sei lá, que surge uma tecnologia nova que torna aquele serviço contratado totalmente obsoleto e caro. O poder público pode sim encerrar o contrato, mas, de novo, tem uma contrapartida super importante. O contratado tem que ser indenizado por tudo que ele já fez, por todo o investimento que ele teve até ali. Beleza, já entendemos a teoria, os porquês, agora vamos para a prática. O que um gestor precisa ter no radar, ali no dia a dia, para não errar? Existem umas regrinhas de ouro que, olha, não dá para negociar. O caminho para se chegar a um contrato é bem definido, tem que ser rígido e transparente. A regra geral é, tudo começa com uma licitação pública. A partir daí se seleciona a melhor proposta. E o ponto crucial, o acordo tem que ser formal, por escrito, preto no branco. Não existe espaço nenhum para informalidade. E é por isso que se fala tanto em formalismo. No direito administrativo, a forma não é um detalhe, sabe? É uma garantia. Seguir cada passo do processo, documentar tudo direitinho, isso não é excesso de burocracia. É o que garante a legalidade e, no fim das contas, protege o nosso dinheiro, o dinheiro público. E se tiver uma coisa para sair daqui e nunca mais esquecer, é esta frase. Um contrato verbal com a administração é nulo e não tem efeito nenhum. Repetindo, acordo de boca com o governo legalmente não existe. Não gera nenhuma obrigação. Essa talvez seja a lição número 1 para quem está começando. E a gente fecha com uma reflexão que, na verdade, é o grande desafio do gestor público. Porque toda essa estrutura cria uma tensão, né? De um lado, o Estado precisa desse poder, dessa flexibilidade para defender o interesse de todo mundo. Do outro lado, o contratado privado precisa de segurança jurídica, de regras claras para ter confiança de trabalhar com o governo. E a arte da boa gestão de contratos públicos é justamente essa, encontrar o equilíbrio perfeito nesse cabo de guerra.